Olá, me chamo Bruno Otávio Rodrigues, sou nutricionista e atualmente estou no mestrado em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. E vou apresentar meu trabalho intitulado Baixa Ingestão Proteica em Pessoas Idosas Brasileiras, Magnitude e Fatores Associados, que foi elaborado ao final de minha graduação. Colaboradoras: Andréa Ribeiro e Lidijara Lopes, professoras do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV, Ângela de Souza, nutricionista e doutora pelo UFV, Fernanda Grola, graduanda em nutrição pelo UFV, e Rosana Gripe, pesquisadora da Fiocruz. Então, dando introdução, nós temos que as melhorias das condições de vida da população têm levado a um aumento da expectativa de vida. Dessa forma, temos observado um aumento da população idosa em diversas partes do mundo, possibilitando viver pelo menos até os 80 anos, no caso dos homens, e 85 anos, no caso das mulheres. Estima-se que a população idosa atual do Brasil gira em torno de 15,8% e que em 2070, 30% da população terá 65 anos ou mais no Brasil. O envelhecimento ele é um processo dinâmico e contínuo, com alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, e essas alterações podem impactar em diversos aspectos na vida do indivíduo. Essas alterações funcionais podem impactar na ingestão alimentar de forma negativa, prejudicando o aproveitamento de nutrientes e, consequentemente, a resposta imune da pessoa idosa, causando um ciclo vicioso entre deficiências nutricionais e infecções relacionadas ao declínio do sistema imunológico. Então, com essa redução da ingestão, pode ocorrer uma baixa ingestão de proteínas, sendo que a baixa ingestão de proteínas está relacionada ao aumento da fragilidade da pessoa idosa e a um declínio da massa muscular. Por isso, uma ingestão adequada de nutrientes, especialmente de proteína, contribui para prevenir danos causados por esse declínio, preservando a autonomia e propiciando uma maior qualidade de vida à pessoa idosa. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer a magnitude e os fatores associados à baixa ingestão de proteínas. E a partir desse conhecimento, será possível elaborar estratégias para minimizar os impactos causados nesse cenário. Objetivos: o objetivo desse estudo foi analisar a prevalência de baixa ingestão proteica em idosos brasileiros e identificar seus fatores associados, com foco em variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde. Métodos: trata-se de um estudo transversal, com dados dos participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil, que é uma investigação multicêntrica de coorte, realizada com 15.105 funcionários públicos de 5 universidades e um instituto de pesquisa. Aqui é apresentado o fluxograma de seleção dos participantes. Nós utilizamos dados do segmento 2 do ELSA Brasil, que tinha como amostra inicial 12.636 participantes, aplicados os critérios de não inclusão e de valores não plausíveis, a amostra final foi de 5.459 participantes. Com relação aos dados da ingestão de proteína, essa informação foi obtida por meio de um questionário de frequência de consumo alimentar semi-quantitativo e a ingestão de proteína foi classificada segundo recomendações da Braskem. Com relação à análise estatística, foi utilizado o teste quadrado de Pearson para avaliar fatores associados à baixa ingestão de proteínas. Para essa análise foi usado o programa SPSS versão 20 e as variáveis que apresentaram associação com o desfecho na análise bivariada, com valor P menor do que 0,20, foram selecionadas para análise de regressão múltipla, e para essa análise foi utilizado o software R versão 4.3.3. Passando para os resultados de discussão, trazemos a análise descritiva da amostra na tabela 1. Então temos a caracterização dos participantes deste estudo, onde observamos que a maioria era do sexo feminino, tinha entre 60 e 64 anos, eram de cor branca, eram formalmente casados, tinham ensino superior completo,
eram aposentados, nunca haviam fumado, tinham atividade física no lazer fraca, tinham autopercepção boa da saúde, foram classificados como eutróficos segundo o IMC e tinham a duração do sono normal. Aqui nessa figura observamos que a prevalência de baixa ingestão de proteínas neste estudo foi de 15,8%, ponderado algumas diferenças metodológicas. Uma prevalência de baixa ingestão de proteínas similar foi observada no estudo de Wimmer, de 2023, um estudo transversal, com participantes da Suíça, onde a prevalência de baixa ingestão de proteínas ela foi de 20,2%. Na tabela 2, apresentamos os resultados da análise bivariada da associação entre ingestão de proteínas e as variáveis sociodemográficas, comportamentais e de condições de saúde. Então, por meio dessa análise, observamos uma maior prevalência de baixa ingestão proteica entre as mulheres, aqueles separados ou divorciados, indivíduos com ensino superior completo, aqueles classificados com atividade física no lazer fraca, com histórico de hipertensão e aqueles com excesso de peso. Essas variáveis que apresentaram o P menor do que 0,20 na análise bivariada foram selecionadas para análise de regressão logística múltipla. Na tabela 3 observamos que na análise de regressão logística múltipla houve uma associação significante entre o excesso de peso e a baixa ingestão de proteínas. Estudos prévios com indivíduos acima de 60 anos e não institucionalizados demonstraram também uma associação positiva entre a baixa ingestão de proteínas e a obesidade ou obesidade sarcopênica. Essa associação também foi observada em um outro estudo transversal com pessoas não institucionalizadas com idade acima de 50 anos. Dessa forma, foi encontrada uma associação positiva entre a obesidade e a baixa ingestão de proteínas, que converge no fenótipo que combina o excesso de tecido adiposo com a perda de força muscular, que é característico da obesidade sarcopênica, que é uma condição onde a obesidade e a sarcopenia elas estão presentes simultaneamente, resultando num risco maior de 2 a 3 vezes de incapacidade funcional quando comparado com a obesidade e a sarcopenia isoladamente. Então, dessa forma, alguns fatores do envelhecimento podem ajudar a explicar o porquê dessa associação, como, por exemplo, as alterações fisiológicas e morfológicas de redução da massa muscular, da força, que pode impedir ou dificultar a realização de atividades físicas, bem como fatores que interferem na ingestão de proteínas, como a capacidade mastigatória, o apetite, deglutição, que dificultam a ingestão das proteínas, sendo que as proteínas elas promovem uma maior saciedade ao longo do dia. Com isso, uma ingestão menor de proteína pode levar a uma maior ingestão de alimentos ricos em carboidratos ou gorduras, os quais não promovem tanta saciedade como a proteína. Esses fatores juntos podem acentuar a redução da força, a sarcopenia e aumentar o risco de fraturas, assim como aumentar a fragilidade da pessoa, levando a um quadro de redução da massa junto com ganho de peso. Além do que, a obesidade em si também pode promover a perda de massa muscular devido a alterações metabólicas que prejudicam a massa muscular, como, por exemplo, o estresse oxidativo, inflamação e a resistência à insulina. Então, como conclusão, o excesso de peso ele está significativamente associado à baixa ingestão de proteínas neste estudo, e devido aos desfechos negativos desse quadro, é importante garantir um aporte proteico adequado às pessoas idosas. Dessa forma, estudos longitudinais são necessários para confirmar essa associação e melhorar o conhecimento dessa relação, bem como a sua direção. E as referências? Obrigado.